queridas irmãs, paz e unidade. Sexta-feira, depois de uma madrugada chuvosa, aqui na Casa Mãe da Obra, em São José do Rio Pardo. O friozinho já tinha nos visitado, não é? Já faz alguns dias que o clima está propício para aqueles que podem ficar em casa. Aqueles que não podem devem se agasalhar e também, além de cuidar para não pegar uma gripe, não pegar o coronavírus, que não é uma gripezinha, não é verdade? Ai, meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu no início deste ano, que 2020. E olha que eu e alguns aí estavam pensando que 2019 tinha sido difícil. Na verdade, é que a nossa vida, como diz o livro de Jó, ela é uma constante luta. No livro de Jó, na palavra de Deus, o Senhor já nos prepara. A vida do homem é uma constante luta. Eu, na minha insignificância, poderia dizer que eu gosto de comparar a nossa vida, se me permitem, assim, quando eu falo para as crianças, é como, embora as crianças de hoje não jogam mais, mas talvez você jogou, né? Como o videogame do Mario Bros. Lembra do Mario? Então, eu jogava o Mario, né? Era o Mario na nossa época, não sei, né, com que você jogava. E nós jogávamos, e cada fase vai ficando mais difícil, não é verdade? Novos inimigos, novas distâncias para ele saltar. E eu penso que a vida também seja assim. Cada novo dia, os desafios por si só são maiores. E na verdade é porque nós também superamos. Se você não passa uma fase, a dificuldade não aumenta. Então, quando as dificuldades aumentam, é sinal que nós estamos avançando, que nós estamos crescendo. Não é verdade? Não é assim? Quanta gente linda aqui acompanhando o programa. Bom dia, Josi, paz e unidade, mais um programa com a graça de Deus. Carla Bueno, bom dia a você e a todo o povo querido de Santo Antônio de Posse. Bom dia, Iramar, Deus te abençoe, filha. Angelina, bom dia. Silmara, Juliana Dalbon, Sandra Pacheco, Ana, Juliana Fernandes, Suzana, Regina, Gabi, Pablo, Deus te abençoe, filho. Regina Simões, bom dia, um dia lindo. Milene, Rosângela Tinte, Rosângela, que saudade de você, que saudade. Márcia Zanetti, um bom dia para você. Márcia, Deus te abençoe e através de você, um grande abraço para todos de Igaraí, também de Mococa, Deus ilumine. Laila, bom dia também. Ju, Clara, ô filha, Deus te abençoe. Quanta gente! Eu pensei que vocês iam se esquecer do programa hoje. Precisamos terminar o que nós começamos, não é mesmo? Então, prepara aí, como disse a Gabriela semana passada, né, Gabriela de Lins, vou preparar um leite, um chá. Esta semana eu preparei também um chazinho, porque esse tema, meu Jesus amado, relacionamento, como é importante falarmos sobre isso, né? Não existe fórmula pronta, não existe resultado da noite para o dia. É necessário realmente uma caminhada, e uma caminhada árdua e realmente dedicada. Por vezes de muito sacrifício e aparentemente de poucos resultados. Eita, já segurou assim esse toque no comecinho do nosso programa? Uma caminhada de muito sacrifício e às vezes aparentemente de poucos resultados. Bom dia, Betânia. Deus te abençoe. Rutiane, Deus te abençoe. Cleusa, Cleuzinha, lá de Santo Antônio de Posse, Deus te abençoe. E aí, você já compartilhou esperança nesta manhã? Já compartilhou esse vídeo? É tão importante o seu compartilhamento, é tão importante o seu envolvimento. Nós podemos e precisamos evangelizar e, vou até dizer assim, contaminar as redes sociais de coisas boas. Não é mesmo porque coisas ruins já tem quem faça, não é mesmo? Vamos fazer uma oração. Estamos no mês mariano. Maria está aqui pertinho de mim, pertinho de você. Eu queria tanto começar o programa com ela hoje. Nós sempre terminamos o programa com a Virgem Maria. Como o assunto hoje dá pano para manga, nós vamos começar com ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A Elisângela, o Rodrigo está mandando um abraço, pai. Um abraço, Elisângela, um abraço, Rodrigo, meus filhos. Deus abençoe a vocês, todo o povo de Santa Cruz das Palmeiras e também de Tambaú. Povo querido, não é? Seila, bom dia, irmão Rodrigo. Bom dia, filha. Deus te abençoe. Vamos lá, meu povo. Vamos conversar, vamos trabalhar. Vai comentando, vai compartilhando e vamos juntos mergulhar neste tema tão prazeroso de ser tocado, falado e às vezes tão dolorido de ser enfrentado. Bom, eu vou pedir para a nossa equipe já colocar aqui o nosso slide falando sobre esta cultura de autorreferencialidade um pouquinho antes, um slide antes, por favor. Isso. As pessoas atualmente, você está enxergando aí na sua tela, atualmente não possuem um modelo, uma referência que não sejam a si mesmas. Gente, nós estamos diante do primeiro e grande problema, se não for um dos maiores, na vida 2, especialmente durante a quarentena. Mas eu vou dizer para vocês que nós estamos falando especificamente do casal, mas esses conselhos eles valem para tudo, tá? Para relacionamento com o filho, em comunidade, no trabalho, porque esses sintomas de uma sociedade doente não se dá só na vida 2, só na vida de casal. O Papa Francisco, naquela sexta-feira histórica, antes da Semana Santa, quando ele convoca o mundo inteiro a rezar e sobe aquela praça do Vaticano sozinho, em direção ao crucifixo milagroso, né, que curou a peste na Idade Média, no seu discurso, nas suas palavras, ele dizia que estávamos num mundo doente, achando que continuaríamos são. Ou seja, estamos em um lugar doente e tínhamos a intenção ou a ilusão de achar que não ficaríamos enfermos, que ficaríamos bem. Olha, isso numa proporção mundial já está visível para nós. Agora, em uma proporção menor, familiar, casa, isso demora um pouco mais, porque nem sempre nós temos as pessoas para nos nortear. Quando você tem um bom diretor espiritual, quando você tem alguém que te acompanha, quando você tem um bom formador, quando você convive num grupo mais próximo de uma vida comunitária, isso fica mais evidente. Porque como as pessoas estão ali com você na caminhada, elas percebem determinadas alterações, inclusive de humor, quando não até mesmo de saúde. Olha, como é importante nós vivermos vida de comunidade. Isso é essencial, viu? A igreja doméstica, que agora nós tanto estamos vivendo, dentro dos nossos lares, não nos isenta de participarmos da igreja mãe, da comunidade, da vida comunitária. É muito perigoso destacarmos com ênfase a igreja doméstica e nos ausentarmos da igreja mãe, de uma vida comunitária. Cuidado! A igreja doméstica, ela não existe por si só. E isso é muito perigoso, tá bom? A Gabi Nicolau, bom dia, irmão Rodrigo, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Você também, viu? Deus te ilumina. Bom dia, Cris Anete. Foi lindo o programa CDP Kids, viu? Parabéns para você, para Thaís, e Deus ilumine muito essa equipe que tanto trabalha, tanto atua. Deise, Everton, bom dia, filhos. Deus abençoe, proteja. Pois bem, quando nós falamos da cultura da autorreferencialidade, ou que as pessoas possuem só a si mesmas como referências, nós temos aqui um grande desafio. O que significa isso? Que a pessoa, ela se comporta como o centro do universo. Meu povo, minha pova, essa pessoa se comporta e acredita que ela é o centro de tudo, que o gosto dela é o melhor, que o que ela pensa é o certo, que o que ela faz
ninguém faz melhor, que a opinião dela tem que ser respeitada. Queridos irmãos e irmãs, o tempo do absolutismo, o tempo da monarquia do rei Luís XIV, o rei Sol, que tudo girava em torno dele, acabou. Acabou. Faz mais de 300 anos. Acabou. Então é interessante pensar nisso, né? Esse rei que eu me refiro, ele se intitulou o Rei Sol, porque tudo gira em torno do Sol, o Sol da vida, o Sol aquece. E talvez aí na tua casa você tenha o Rei Sol, ou a rainha, né? A rainha Sol. Não é verdade, gente? Já ouviu falar? Eu estou criando esta síndrome neste momento. A síndrome do Rei Sol. E vocês sabem que... estão me dizendo aqui que tem algumas irmãs nos acompanhando lá da Casa São José. Isso? Um abraço a todos os missionários e voluntários que ofertam a vida lá na Casa São José. Desculpa. Retomando. Estou criando aqui, já lançando uma síndrome que já existia, só não tinha nome. A síndrome do Rei Sol. Tudo tem que girar em torno. Tudo é ele que faz, é ele que brilha, é ela que brilha. Você não pode falar nada. Se você falar uma coisinha, a casa cai. Se você discordar, se você mudar uma coisa dentro de casa. Gente, é muito difícil viver com pessoas assim. Isso adoece. Isso prejudica imensamente. Nós precisamos nos vigiar e precisamos também criar meios e ferramentas para lidarmos com pessoas assim. Porque normalmente elas não querem mudar, viu? Elas se consideram realmente as perfeitas. Aliás, eu não sei o que elas estão fazendo ainda neste mundo, porque elas já deveriam estar na eternidade coroadas, não é? Imaculadas sobre um altar. Possivelmente não do nosso Deus, né? Que resiste às pessoas soberbas, mas dá a sua graça aos humildes, como fala a palavra de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, essa mesma frase. Pois bem, a Eva, um abraço lá de Santa Cruz das Palmeiras, povo chegando, povo entrando, povo bonito, povo feliz. Pois bem, você não tem essa síndrome não, né? Do Rei Sol. Você não tem não? Você aceita opinião? Você aceita correção? Você fica emburrado? Você fica emburrada? É o primeiro problema da quarentena, gente. Viver junto nesse tempo e a pessoa não ter diálogo, não aceitar uma correção, não aceitar um conselho. Como que você vive com uma coisa dessa? E é coisa mesmo, gente. É uma coisa difícil, coisa complicada, coisa complexa. Porque o ser humano, ele é humano. Humano. E tem pessoas que precisam humanizar-se. Porque é um poste dentro de casa. E um poste com a luz piscando. Já teve na tua rua aí um poste que fica piscando aquela luz, aquela coisa irritante? Tem gente dentro de casa que é assim. Desculpe falar, mas é a verdade e isso machuca muita gente. Machuca a esposa, machuca esposo, machuca filho, machuca irmão de comunidade. Precisamos cuidar para vivermos juntos. Isso é muito sério. As pessoas atualmente não possuem um modelo externo. Elas não conseguem olhar para fora. É só para dentro. É só para si. Não conseguem pensar no transcendente. Não conseguem pensar no sagrado. Por isso que hoje aumenta-se o ateísmo ou uma religião em que eu me sinto bem. Uma fé que eu não preciso me doar, que eu não preciso sacrificar. Um casamento que não precisa ter sacrifício. Uma vida de comunidade que não tem responsabilidade. Então, enquanto eu estiver bem, os outros que se virem. Então eu durmo tranquilo enquanto os outros precisam de ajuda. Sério isso, hein, gente? Complicado isso. Difícil isso. Bom, aí vocês poderiam me fazer uma pergunta. Irmão, diante de tudo que nós falamos semana passada, de Deus que criou o homem e a mulher, que não os criou para viverem sozinhos, Deus pensa em nós com companhias, não é? Diante de tudo que nós ouvimos de preparar a casa, se recordam disso? Para que a casa seja o paraíso, seja um pedacinho do céu. Hoje nós ouvimos sobre essa dificuldade de sair de si, da autorreferencialidade. O Pablo está lembrando, né? Cuidar para vivermos juntos. E a Renata também. Nos policiar sempre. Sempre, sempre, sempre. Então,
O que nós poderíamos fazer? Quais seriam as 4 ferramentas, virtudes, conselhos evangélicos? O que poderíamos fazer para vivermos bem juntos nesta quarentena e a vida inteira, com ou sem quarentena? Pois bem, eu dou conselho já para você. Você já ouviu falar em conselhos evangélicos? Quem já ouviu? Coloca aí no comentário para mim. Conselhos evangélicos. Quem já ouviu falar sobre isso? Coloca aí. O Pablo está recordando, né? Encher a casa de flores, de vida, verdade. A Sandra Pacheco, o diálogo é a base para um bom relacionamento. Realmente, sem dialogar não dá. Mas o Rei Sol não quer conversar, viu? Viu, Sandra? O Rei Sol e a Rainha Sol, eles não precisam conversar. E quando vai conversar, eles fingem que escuta. Finge que vai obedecer, que vai... Não, mentira. É eles e eles, eles e eles. E você sempre vai sair errado. Na conversa com o Rei Sol, com a Rainha Sol, você sempre vai sair errado. Conta pro irmão, gente, o que é conselho evangélico? Ou pelo menos diga, já ouvi, não ouvi, coloca aí, eu quero saber de vocês. A Simone Astolfo está lembrando, o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, realmente. Tudo sofre. Ai, Simone, este amor. E o conselho evangélico, meu povo? Quem já ouviu falar em conselho evangélico? Quero saber de vocês. Manda aí para mim. A Adri está dizendo, a Adri Fornari, nunca ouvi. A Márcia Damião, maior desafio do ser humano, conhecer a si mesmo. Sim, sim, Márcia. Os filósofos vão dizer isso, inclusive. Conhece-te a ti mesmo. A maior missão. A Renata Evangelista está dizendo, não ouvi. A Crisanete, acho que não ouvi. A Marta Barci, temos que ter diálogo muito para poder viver melhor com todos. Sim, sim. A Marta está dizendo também, nunca ouviu. A Juliana Dalbon, nunca ouvi falar. A Clara Veiga, nunca ouvi. A Laila, nunca ouvi. A Deise, nunca ouvi. Simone, eu nunca ouvi. E povo de Deus! E católicos! E meus católicos queridos! A Iramar, nunca ouvi. Elisângela, nunca ouvi. Gabi, eu tô começando a ficar nervoso aqui. Como que vocês nunca ouviram falar disso? Já ouviram sim. Vocês só não sabiam que era este nome. Quer apostar comigo? Já ouviram sim. Já ouviram. Rosângela Tinte, já ouviu. Silmara Palazzi, já ouviu sim. Vamos lá? Sabe o que são os conselhos evangélicos? Castidade, pobreza e obediência. Castidade, pobreza e obediência. A igreja chama essas 3 realidades de conselhos evangélicos. Então vamos fazer de conta que vocês só se esqueceram, tá bom? Ou não ligaram uma coisa na outra, porque seria muito feio um católico não ter ouvido falar disso, né? O nome é esse. Quando você vai falar de castidade, pobreza e obediência, você está falando de conselhos evangélicos. E isso é uma coisa que a igreja chama de conselhos evangélicos há mais, olha aí, em torno de uns 18, 19 séculos. Porque são os votos professados pela vida consagrada. Mas não só. E é aqui que eu... Isso aí, a Silmara, ouvi muito. A Iramar, sim, agora sim. Ó, para vocês, ó. Vocês não tinham ouvido. Olha quem está nos acompanhando. A querida irmã Adriana, consagrada da comunidade Providência Santíssima. Irmã querida, minha amiga pessoal. Um abraço com carinho, viu? Bem forte. A senhora, seus fundadores e a todos os irmãos e irmãs da comunidade missionária Providência Santíssima. A Deise recordou. A Clara, meu povo, minha pova, deixa vocês comigo. O que são os conselhos evangélicos? Existe uma mentalidade que foi formada, talvez por não ter sido informada, de que a castidade, a pobreza e a obediência, ela deve ser vivida somente pelas freiras, pelos freis
e também agora, até pelas novas comunidades aí, pelas ordens religiosas, pelas congregações. Isso é um erro, tá? Até mesmo porque a primeira pessoa a viver os conselhos evangélicos foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai deixar isso claro no Evangelho. Castidade, pobreza e obediência. E por justamente ele deixar isso claro, todos aqueles que vão seguir Jesus também são chamados a viver a castidade, a pobreza e a obediência. Porém, dentro da igreja, através do Espírito Santo, ao longo dos milênios, surgiram fundadores e fundadoras com carismas novos que aplicaram estes conselhos com mais radicalidade batismal, do batismo, e se consagraram em um carisma para viver isso. Um exemplo claro é a pobreza de São Francisco de Assis. Ele vai viver os conselhos evangélicos a partir do carisma franciscano. Os beneditinos, os monges, vão viver os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência segundo o carisma de São Bento. Percebe o que o irmão está dizendo? Os missionários e missionárias da comunidade Deus Proverá vão viver os conselhos evangélicos segundo o carisma da comunidade. Só que, por muito tempo, não se imaginava que uma mulher casada poderia fazer o voto de castidade. Até hoje, para algumas freiras, alguns religiosos, até mesmo para a igreja, pensar um casal que vive os conselhos evangélicos é uma realidade nova. É uma realidade que o Espírito Santo tem suscitado há em torno de quase 60 anos na igreja. Para uma igreja de 2000 anos, 60 anos é uma gota, é um pingo, é algo muito novo. Por isso que é estranho falar de novas comunidades, por isso que em muitos lugares ainda, até mesmo pessoas da igreja, até a hierarquia da igreja, busca entender, e alguns não entendem. Como que uma mulher faz voto de castidade? Como que fulano faz voto de pobreza, mas tem carro, mas tem não sei o quê, mas veste roupa de marca, tem dinheiro? O que é isso? O que é isso? É aqui que eu estou dizendo. Como nós não fomos catequizados para essa vivência de Jesus através da castidade, da pobreza e da obediência, nós não sabemos como viver esses conselhos evangélicos. Mas hoje, a resposta que eu tenho para vocês, para viver bem a vida a dois, para viver bem a vida comum, a vida de comunidade, a vida de irmãos, é justamente os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência. Então vamos lá. O que seria justamente esses três conselhos evangélicos? Eu quero começar pela obediência. Olha, uma vez me perguntaram, os jovens num acampamento, falando sobre isso, eles me perguntaram, irmão, qual o voto, o vínculo mais difícil de ser vivido? Que nós da comunidade Deus Proverá fazemos os 3 votos e mais um, que é o voto da unidade. Então, nós professamos publicamente, diante da igreja, assinamos em um altar que vamos viver essas 4 realidades, contando o de unidade, né? Os conselhos evangélicos, a igreja propõe 3. O carisma Deus Proverá propõe 4. Como já não é difícil viver 3, Deus pediu mais um para a comunidade Deus Proverá. Com a gente é assim, na dor, na pancada, né? Se Deus proverá, é uma alegria. Então, e aí perguntaram para mim, qual o mais difícil? Qual a maior dificuldade para viver todos? Aí eu falei, o que vocês acham? Como eram jovens, logo eles disseram, castidade. Porque o jovem, ele pensa em 2 coisas, né? Mas nem vou dizer quais são. E uma delas normalmente é relacionamento. Relacionamento. Eu falei, olha, não é a castidade. Mas eu falei segundo a minha experiência. Aí o outro, e a pobreza? Como depender de Deus? Como viver sem ter nada? Como viver sem ter dinheiro? Como assim? Eu nem tenho carteira. Pode quem anda comigo, eu não tenho nem carteira, não carrego nem carteira. Não tem. Eu sei que hoje em dia não é tanto costume carregar mais, né? Na minha época de jovem, menino, eu ainda sou jovem, né? Nos meus 22 anos, que eu tenho atualmente, 22 anos, eu não carrego carteira, eu nunca carreguei, mas carregava na minha época de jovem, o homem carregava a carteira e tinha lá o dinheirinho, os documentos na carteira.
É a pobreza? Eu falei, não é. Para mim, não é a pobreza. Aí, perguntaram então, o que é? Eu disse, a obediência. E continuo achando isso. Porque para mim, quem obedece é casto e é pobre. Então, é pela obediência que eu quero começar colocando para vocês os conselhos evangélicos. Então, vamos lá. Para viver a quarentena, ou para viver bem a vida a dois, a vida familiar, a vida comum, eu proponho como caminho os 3 conselhos evangélicos de obediência, de castidade e de pobreza. E eu falarei com vocês nesta ordem. Tudo bem? E nós concluímos hoje. É por isso que hoje eu acabei não organizando a presença de algum casal, mandando pergunta e tal, porque eu quero terminar o tema com vocês. E se no final vocês mesmos tiverem alguma pergunta, pode ir preparando aí que eu tento responder, tá bom? Porque eu sou limitado. O que eu não souber, nós respondemos no próximo programa. Bom, o que seria a obediência? Hoje em dia, dentro dessa cultura de autorreferencialidade, também existe uma cultura, porque obviamente a pessoa se basta, uma mentalidade de que obedecer é ser bobo, é ser dependente, é ser inferior, é ser escravo, é ser submisso, e não é nada disso. A obediência evangélica, ela é libertadora. A obediência evangélica, Jesus Cristo, que é o caminho que eu proponho para a nossa vida comum, ele é libertador. Obedecer conforme Jesus nos propõe é libertador, minha gente. É libertador, tá? E sem obediência não dá para viver junto. Eu já falei isso 1000 vezes em terapia de casal, já falei isso em encontro, já falei isso aqui no programa. Quem não obedece é insuportavelmente difícil viver com essa pessoa. Por quê? Para viver a dois, para viver de forma comum, a primeira coisa que precisa se fazer é dar satisfação. Não dá para viver na mesma casa e não dar satisfação para o outro com o que se faz, com o que se pensa, com o que se vai fazer. Quem quer viver assim, e eu já falei aqui, demorou para passar um Fusca hoje, né? E eu já falei aqui, tem que dar satisfação. E não só. A obediência, o que é a obediência? É deixar-se conduzir pelo outro. Guardou aí? Vamos colocar isso no comentário? O que é obediência? É deixar-se conduzir pelo outro. Você acha que alguém que é autossuficiente, que é a sua autorreferência, que é o rei sol, você acha que vai deixar-se conduzir pelo outro? Que vai deixar o outro tomar algumas iniciativas? Que vai deixar o outro decidir algumas coisas? Que vai ouvir o conselho do outro? Obediência não é cumprir uma série de regras. Não é cumprir horário. Não é sim, sim, não, não, simplesmente. Embora tudo isso também esteja na obediência. Mas a obediência é, sobretudo, deixar-se conduzir pelo outro. Confiar que o outro pode me guiar. Confiar que o outro também pode acrescentar na minha vida. Que o outro tem algo bom para contribuir, algo bom para dar, algo bom para acrescentar. Que o outro também pode me corrigir, pode me fazer feliz, mesmo que o outro tenha pecado, mesmo que o outro seja frágil e limitado. Eu posso deixar que o outro me conduza. Assim, se eu obedeço, se eu compartilho responsabilidades, o outro é o meu companheiro de viagem na busca da verdade e não o meu inimigo. Gente do céu, vamos falar sobre isso porque é muito importante. Vocês sabiam, estou até chegando pertinho aqui, vocês sabiam que às vezes o relacionamento vira um pé de guerra, como diz o mineiro, e aquele que vive conosco se torna o nosso inimigo? Você tem que pensar 1000 vezes para falar. Você sente raiva frequentemente. Você se irrita frequentemente com o comportamento do outro. Às vezes a mulher até pensa assim, nossa, por que você não vai para a casa da tua mãe? Fica na casa da tua mãe. Aí ela pensa, mas nem a mãe dele aguenta ele. Ela sabe dessa verdade.
Se vocês souberem o tanto que esta quarentena aumentou os conflitos conjugais, mas não só, até viver em comunidade. Vai falar que você nunca teve vontade de ficar sozinho 5 dias, sem escutar ninguém. Tem gente que já me falou, irmão, eu não quero ir nem para uma ilha deserta, porque lá tem coqueiro e me lembra o meu marido que é magro e alto. É mole? É verdade. Nem para a ilha deserta quer ir para não ver o coqueiro e lembrar do marido. E essa pessoa é tão azarada que é capaz dela ir para a ilha deserta, deitar debaixo do coqueiro, cair um coco na testa dela e ela ainda vai xingar o marido. Aí eu não sei se é ela ou o marido que é azarado. Nós precisamos ter esta dimensão de que obedecer não é um martírio, não é um sofrimento, não é uma submissão cega, não é fanatismo, não é não ter liberdade, não é não ter opinião, porque isso não é obediência, tá? A obediência é deixar-se conduzir pelo outro. Quem está do meu lado não é o meu inimigo, não quer o meu mal, mas é o meu companheiro de viagem. Vamos pensar na vida como uma viagem e vamos pensar em nós como peregrinos. Combinado? O outro, sendo assim meu companheiro, meu amigo, ele não é algo supérfluo, indiferente, que não serve para nada. Entende? Pelo contrário, ele é alguém que me completa. Ele é alguém que acrescenta. Porque quem não obedece não se sente responsável pela vida familiar, nem pela vida comunitária, nem pela... Quem não consegue obedecer aquilo que prometeu, fica um bobo, né? Vai lá no altar, promete um monte de coisa. Será que tem... É por isso que eu fico muito bravo com esses casamentos show de hoje em dia. É um teatro. Nem sabe o que está falando, nem sabe o que está prometendo. Não consegue nem obedecer àquela palavra de Deus prometida lá. Que na dor e na alegria vai estar junto. Aí vem a dor, quer chutar o balde, vem a dor, quer dar um jeito na vida. Eu quero dar um jeito na minha vida. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Ah, que dá jeito na tua vida? Você dá um jeito no teu coração. Você dá um jeito nesse coração teimoso, desobediente, irresponsável. O Pablo está perguntando, obedecer pode ser uma prova de amor? Ô Pablo, eu não gostaria que pensasse na obediência como uma prova de amor. Sabe por quê? Quando nós fazemos uma prova, nós queremos um bom resultado. Concorda comigo? Quem faz uma prova não quer tirar nota baixa. E se você obedecer esperando que o outro reconheça, se isso não acontecer, vai ser uma frustração tremenda. Então, eu diria que a obediência, ela tem que ser vivida como uma escolha pessoal para sair de si, para deixar o outro conduzir, mesmo que o outro não reconheça isso. Porque às vezes você vai obedecer nas pequenas coisas e o outro não vai reconhecer. Ele vai dizer que você não obedece, que você não ajuda, que você não faz, que você não colabora, ou seja, que você não é companheiro. Então, nunca faça nada esperando que alguém reconheça. Isso é trágico, ainda mais na vida a dois. Mais cedo ou mais tarde alguém vai jogar na cara o que o outro fez. Então, a obediência é deixar-se conduzir pelo outro. Percebeu, gente, que isso não tem nada a ver de pensar que é só para as freiras? Que é só para quem fez os votos na comunidade Deus Proverá? Não! Todas as pessoas. Percebe porque é tão bonito ter uma vocação, se consagrar. Imagina quem faz um voto de viver a obediência. Como que isso salva um casamento? Por isso que eu duvido que uma comunidade, que a vida de uma comunidade atrapalhe um casamento. Só pode melhorar, só pode aprimorar. Se castidade, pobreza e obediência ajudam um casal a viver junto, imagina aprender isso numa comunidade, viver isso na vida a dois. Só melhora, só colabora. Só colabora. Verdade ou não é? Vocês sabem que é. Pois bem, agora eu quero fazer uma perguntinha para você. Vem cá. Chega aqui. Você obedece? Ou só gosta de mandar? Quando você vê alguém arrumando a mesa e não arrumou do seu jeito, você respeita o jeito que a pessoa arrumou? Ou você já surta, já faz um fuzuê, porque se você não põe a mão, porque se não é você,
que só você que sabe, só você que faz. Ô Rei Sol, cuidado, hein? Na hora que chegar o eclipse, viu? Na hora que te escurecer, na hora que chegar a noite, eu quero ver o que você vai fazer. A Angelina está dizendo, sim, somos prova disso, meu casamento sempre foi nessa base. E o carisma só nos ajudou ainda mais, sou grata. A Angelina e o seu esposo, eles são postulantes missionários da obra Deus Proverá e vivem um carisma e se preparam para os seus votos, para a sua consagração, não é? Bom, o segundo vínculo, o segundo voto, é um ainda mais polêmico. E para a vida 2, para a vida de casal, ele é o que as pessoas menos entendem. Castidade. Ai, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tô com medo das respostas. Mas como eu não sou uma pessoa medrosa, eu vou perguntar. O que é castidade? O que você pensa por castidade? Vai lá, diz pra mim aí. Castidade. Eu vou até tomar o meu chazinho para te ouvir falar, escrever sobre castidade. O que você pensa de castidade? Danilo é um farsão. Danilo respondeu aí, ele está aqui nos estúdios do programa, um farsão. Ele disse assim, castidade e celibato são coisas diferentes. Ele é um farsão, não era para ele responder. E aí? O que você pensa que seja castidade? Castidade. Aqui está dizendo se guardar. Tem sentido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, povo de Deus. O que mais? Porque todos nós sabemos o quanto essa palavrinha causa até espanto, susto, como pode, como alguém vive. O Pablo está dizendo, se previr de algo que lhe traz desejo forte. Tem sentido, tem sentido. Adriane, o casal respeita um ao outro. Tem sentido. A Betânia, abstinência dos prazeres carnais? Em partes, em partes. Enquanto vocês vão respondendo aí. Primeira coisa que nós temos que fazer uma diferenciação. A palavra castidade, assim, no meio secular, aí no mundão, ela realmente vai ser usada como a abstinência dos prazeres carnais. Como a Betânia disse. De forma geral, a pessoa não tem relacionamento carnal fixo sexual. Físico, sexual. Isso. A equipe está organizando aqui. Isso. Algumas questões técnicas da câmera. Então, é abster-se de prazeres carnais sexuais, não é? Mas dentro dos conselhos evangélicos, a castidade, olha para minha mão, ela vai se desmembrar como duas realidades. Castidade e celibato, ok? Vamos lá? Castidade e celibato. Como se entende isso? Castidade, como conselho evangélico, todos vocês, todos os casais podem viver. Celibato, não. Tá bom? No caso, o celibato é, dentro da castidade, esta abstenção. Abster-se da vocação matrimonial, de uma relação afetiva sexual. Então a pessoa ela vai deixar de amar uma pessoa exclusivamente, intensamente, constituindo família, para amar a todos. Não tem nada a ver de se relacionar com todos, não é isso. Amar a todos. Vai deixar de gerar um filho no ventre para gerar milhares de filhos no coração. Deixar de possuir uma vida matrimonial para ser o esposo ou a esposa de Cristo e da igreja. Isso é o celibato. Bonito, né, gente? Que vocação, não é? Como é difícil. No caso, para vocês terem uma noção, eu fiz a escolha do celibato. Sim? E muitos de vocês que estão acompanhando
do matrimônio. Então, tanto eu quanto você somos chamados a viver a castidade. Mas eu fui chamado a viver a castidade no celibato. A não amar uma mulher, mas dar a minha vida por todas elas. Entende? E eles, a não ter o meu filho, mas a gerar muitos filhos. Vocês sabem que dentre os meus namoricos, vou contar isso aqui ao vivo, posso, direção? Posso, equipe? Posso contar Marlene Matos, que é a minha diretora aqui? Posso contar aqui assim, ao vivo? Dentre os meus namoros na juventude e adolescência, né? Meu namoro principal, assim, que eu pensei em matrimônio, pensamos em constituir família, dentro da igreja, vivemos um namoro casto, né? Com todas as lutas, porque o namoro casto é realmente desafiador, mas é possível, é lindo, é maravilhoso. Foi com a Érica, né? A Mel, que muitos de vocês conhecem. Ela não vai se importar de eu contar aqui, tomara que não, nem a vida dela hoje, né? Mas é uma grande amiga ainda, amiga minha, amiga da obra, muito querida, a mãe dela, a família. Dentro do nosso relacionamento, o nosso sonho era casar e o meu sonho era ter 7 filhos. 7 filhos, estava na minha cabeça, sempre esteve, 7 filhos, esses gerados por nós, né? Se Deus permitisse. Não sei se eu também poderia, se ela poderia, mas era meu sonho ter filhos, né? Fora os filhos no coração que eu queria adotar, enfim. Já imaginou, né? É uma fazenda. Porque para ter tudo isso de filho lá, junto, tudo, né? E ter ocupação para eles também, né? Não daria para ser as casas de hoje, né? Que mal tem lugar para, como eu disse semana passada, para a gente poder se alimentar. Então, o nosso sonho era ter 7 filhos. O meu, particularmente, era ter 7 filhos. E aí eu entendi que Deus queria de mim uma outra vocação no celibato. E a Érica acompanhou muito esse desfecho. Inclusive, ela me trouxe ao mosteiro. Acredita nisso? Ela se despediu. Você acredita nisso? A minha namorada me entregou para o mosteiro, para a vida consagrada. E hoje é, inclusive, benfeitora. A Érica é benfeitora, uma das benfeitoras da obra Deus Proverá. Nós namoramos 4 anos. Gente, 4 anos foi o meu último namoro, né? Então, eu pensava, meu Deus, eu quero ter 7 filhos, e de repente Deus me pede para não ter nenhum. Deus me pede para não ter nenhum filho. Como assim? Como assim, não é? E aí hoje eu entendo. Eu queria tanto ter 7 filhos e Deus entendeu que era 70 vezes 7. Quantos filhos espirituais eu tenho hoje? Quantos filhos do coração? Isso me faz ser pleno na minha paternidade, humana e espiritual. Percebe? Então Deus não nos tira nada. Pelo contrário, Ele vai como que potencializar os nossos sonhos. O celibato não é não poder fazer nada. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu escolhi não fazer. Opa, coisa linda está esse programa hoje. Agora eu quero falar da castidade. A castidade é o que alguns de vocês, inclusive, pontuaram aqui. O Pablo está dizendo, né? Obrigado pelo seu celibato, irmão, por ser nosso paizão e nos guiar para a nossa castidade. Ô filho, eu que agradeço por ter tantos filhos como você. A Tatiane Vieira, lá de Vieiras, Minas Gerais. Agora o Senhor tem a nós, Pai amado. Realmente, tenho muitos filhos, os quais me fazem muito feliz. E também me deixam de cabelo branco. Mas faz parte da paternidade, não é verdade? E eu me alegro por isso e darei a minha vida cada segundo mais. Não tenho outro desejo, não tenho outra escolha a não ser pai de muitos, né? De muitos. Pois bem, e eu sou feliz. Eu sou mais feliz sendo pai, vou dizer isso aqui, do que sendo fundador. Fundador foi Deus que escolheu para que eu fosse. Pai, eu sempre quis ser. Então, a paternidade, ela me completa. Agora, fundador é a minha missão e eu morrerei por ela. Bom, a castidade, dentro da castidade, nós temos a seguinte experiência. A pureza, a fidelidade, o limite, o respeito. Você entende agora porque é tão importante para o casal viver a castidade? Viver a pureza? Um casal que não tem castidade, inevitavelmente ele vai viver o adultério, ele vai viver o exagero, ele não vai ter limite, logo vai entrar pornografia, vai entrar mentira, vai entrar uma sujeira, que ao invés de fazer com que os dois sejam um ninho de amor, na verdade vão ser um chiqueiro. Eu sei que é forte, mas eu preciso dizer, e eu nunca falei assim, o quarto do casal deve ser um ninho de amor, mas tem muito quarto de casal que se tornou um chiqueiro,
um chiqueiro de restos e podridão e mentira, porque não vivem a castidade, não vivem o respeito um pelo outro, o amor um pelo outro. Gente do céu, como esse programa está forte, como é intenso esse tema. Então todo mundo tem que fazer a experiência do Conselho Evangélico da Castidade. Se a juventude de hoje experimentasse a castidade, você sabe que nós teríamos muitos desafios menores. Teríamos desafios, mas menores. Teríamos problemas, mas menores. Eu sei, e muitos não são chamados à abstinência, ao celibato. E pelo amor de Deus, se você não é chamado a isso, não me faça um voto desse. É um estrago. É um estrago na igreja, é um estrago em todo lugar. Assim como muitos não são chamados ao matrimônio. Não é porque tem vontade de fazer as coisinhas que é chamado ao matrimônio. Ué, tá achando o quê? Que nós não temos mais vontade? Quem faz celibato não tem vontade nenhuma? Mas Deus nos chama homem e mulher com vontade, com desejo, com paixão, só que nós tomamos uma decisão. Entende? Uma decisão. Quem é casado também continua com as suas vontades. Ah, casou, agora o homem não tem olhos para nenhuma outra mulher. Por quê? Arrancou o olho dele? Enfiou a faca no olho dele? Tá cego? O bichinho tá cego? Mentira! O desejo continua, a paixão continua, as tentações continuam, mas existe uma decisão. O homem não está proibido de estar com outra mulher. Ele tomou uma decisão de não estar. Porque agora ele tem uma esposa, ele tem uma noiva, ele tem uma namorada e a mulher a mesma coisa. Então nós precisamos entender que a castidade não é proibição de nada, ela é uma decisão. E dentro dessa decisão é um amar sem possuir. Se a obediência é deixar-se conduzir pelo outro, a castidade é amar sem possuir. O outro não é meu, o outro não é objeto meu, o outro não é coisa minha. O outro é meu companheiro de viagem e eu sou um peregrino. Peregrino. Agora você poderia me perguntar, irmão, e quem não é peregrino? E quem resolve não peregrinar nesta vida? E quem resolve não ser companheiro nessa vida? Ó, eu vou contar. Eu vou dizer. E a burdoada vai ser forte. Quem não é peregrino é vagabundo. Ai, Jesus amado, esse programa tá uma pancada hoje. Ai, Deus, Jesus amado. A Sabrina está dizendo, tá bonito o programa e está esclarecedor. Realmente, Sabrina, que aula, né? Não pelo irmão, mas pelo que a igreja nos oferece. A igreja oferece isso para você. Os conselhos evangélicos. É a igreja que oferece. Uma pena que alguém não tinha te ensinado isso. Para mim, tinha que falar de castidade, pobreza e obediência no curso de noivos. Tinha que falar lá. Tinha que explicar lá antes de casar. A Iramar está dizendo, os casais também têm que ter essa decisão. Sim, os casais precisam ter essa decisão, Iramar, de ser castos, de ser puros. O homem precisa respeitar a mulher. A mulher não é um objeto do homem para saciar os desejos dele. Ela é uma companheira, inclusive no ato sexual, inclusive no companheirismo. Até mesmo porque, vocês já aprenderam isso e eu vou falar aqui, porque isso não é pecado nenhum. A relação sexual do homem e da mulher casado é um dom de Deus. Deus está junto, Deus abençoa, é unitivo. A relação sexual do casal no matrimônio é unitiva. Esta é a palavra teológica, é unitiva. E não só, tá? E não só. A mulher, todos nós sabemos, vocês já ouviram falar isso em encontro de casal? Ela, tanto que fazer amor é muito mais do que o ato sexual. A mulher começa a fazer amor com bom dia. Viu? Os homens que estão acompanhando, os Shrek que estão acompanhando, um bando de ogro, estúpido, cavalo, grosso o dia inteiro, estúpido o dia inteiro, depois quer uma donzela à noite. O Carlos Jonas está dizendo, me empresta alguns livros desta estante aí? Claro, Carlos, te empresto todos. Desde que leia, desde que leia. A Adri está dizendo, que programa lindo, quanta aprendizagem. A Ana está dizendo, sim, ao invés de falar do divórcio, realmente. A Adriana está dizendo, uma bênção, um grande ensinamento. Olha, gente, a castidade, ela é um dom, por isso que eu estou te dizendo. E isso todos podem viver. Aqueles que escolheram viver isso dentro de uma vocação específica, com uma comunidade,
que o casal pode se consagrar, numa congregação religiosa não, né? Mas nas novas comunidades sim. Imagina o bem que faz quando o homem e a mulher chegam no altar e diz: nós fazemos os votos, os vínculos de castidade, pobreza e obediência. Imagina isso diante de Deus. Imagina se eles usarem isso para viver junto. É realmente um dom de Deus. Bom, vocês viram aí, estava inclusive aqui do lado, que quem não quer peregrinar, quem não quer, vai ficar vagabundando. É um vagabundo sim, é uma vagabunda sim. Aqui não é juízo de valores. Aqui não é juízo de valores. Aqui quando eu uso o termo vagabundo, eu quero ir no significado da palavra. É aqueles que ficam vagueando, entendeu? Então eles não têm uma jornada, eles não têm um caminho. Hoje está aqui, amanhã está lá, amanhã está lá. Sabe aquelas pessoas assim? Hoje está na pastoral do batismo, amanhã está na pastoral do casal, amanhã está na pastoral do dízimo, amanhã está na comunidade, amanhã está no canto, amanhã está na acolhida, não está em lugar nenhum, não para em lugar nenhum, não se contenta. Hoje gosta disso, amanhã gosta daquilo, hoje louva assim, amanhã louva assim, não sossega, não sossega. Então fica vagueando, não constrói nada, não termina o que consegue. Começa, nós precisamos de peregrinos que começam uma jornada, custe o que custar. E hoje o que mais tem é gente perambulando, gente vagueando e se casando. Não se casa para fazer uma jornada com o outro, se casa para ser um vagabundo na vida do outro. Aí a mulher está dentro de casa, ela não vê um plano de família, ela não vê uma família que continua, é dívida, é problema, é mentira, não tem diálogo. Pelo amor de Deus, isso não é um casamento, isso é um tormento, isso é um purgatório, quando não um inferno. Então, nós precisamos de peregrinos conosco, de gente que caminha conosco, de gente que está ao nosso lado, e não de gente que fica se achando o rei sol, a rainha sol. Isso é muito importante. Muito, muito, muito. Quando eu não vivo a castidade com o outro, essa entrega incondicional, sem possuir o outro, não vai existir vínculo neste caminho existencial, nesta jornada existencial. Não vai. Pode, inclusive, deixar esse slide? Pode deixar esse? Não vai existir vínculo. Não vai. Porque a pessoa ela é um objeto. Na hora que eu quero, eu tenho. E você se respeite, hein? Você se respeite e escolha viver a castidade. Você não é objeto. Você não é coisa. E aqui eu não estou falando só de relação sexual, não, viu? Estou falando também dos afetos. Porque quem vive a castidade purifica os afetos. Tem mãe aí que é objeto dos filhos. Para não dizer coisa dos filhos. Objeto da família. Tem muita esposa acompanhando que você é objeto da tua família. Muita esposa acompanhando que você é objeto da tua família. Muito filho que é objeto dos pais. Muito cuidado com isso. O Danilo está dizendo: admiro muito o Senhor, seu dom, sua fidelidade com Jesus. Obrigado, filho. Deus te abençoe aí em todos os caminhos, viu? No seu trabalho. A Patrícia Risse, que inclusive é uma consagrada perpétua da comunidade Deus Proverá, e o esposo também é um consagrado, fizeram esses vínculos. E ela fez para sempre, inclusive. Muito obrigado, fundador, pelas palavras. Programa lindo, esclarecedor. A Josiane está dizendo: a castidade é o equilíbrio do casal. Literalmente. Senão, vai ser sufocante, viu? A Sandra Pacheco, também consagrada perpétua, que fez os votos de castidade, pobreza, obediência e unidade, está dizendo: a castidade está ligada com o amor incondicional, não é, fundador? Literalmente. E por que a castidade está ligada com o amor incondicional? Porque você ama muito, você ama imensamente, tem sim o amor eros da carne, você tem o desejo, mas você não toma para si. Você sai de si em busca do outro e não traz o outro para si. Coisa linda. O eros, ele é muito violento. Ele quer o outro. Porque ele é o amor da paixão. Ele quer o outro, ele quer possuir o outro. É só dosar, gente. Precisa de eros, viu? Tem amigo aí, tem homem e mulher casado, que virou amigo, os dois é amiguinho. Os dois amiguinhos que dormem junto, os dois amiguinhos, é tudo amiguinho. Aí nós vivemos tão bem, nós somos dois amigos. Vocês não são dois amigos, não. Você é marido e mulher. Tem que ter desejo, tem que ter vontade, tem que fazer as coisinhas, porque vocês são casados para isso. Não é amiguinho. Não é amiguinho. Não é pecado. Eu fiz o celibato. Você fez a castidade. Não é amiguinho. Podem ser amigos. Mas primeiro,
casal. Primeiro são um casal, tá bom? Olha, o programa já está acabando o horário, mas eu quero chegar na obediência, eu quero acabar esse tema hoje. Segura aí, cuidado para não queimar as panelas, mas segura as pontas aí, nós vamos terminar hoje. Tá bom demais o programa hoje. Assim como a vida, como peregrinação, nos dá o sentido de jornada, né? De caminho, e não linear, viu? Não linear, mas transcendente, porque o cristão caminha para o céu. A vida comum, a vida comunitária, a vida a dois, a vida do casal é um itinerário de santidade. De santidade. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez alguns possam não entender. Mas se hoje o teu matrimônio é ocasião de sofrimento para você, ele certamente também é ocasião de santidade. Não desiste. Não desiste. Controle seus sentimentos. Coloca as coisas no lugar. Pensa na castidade. Esta ausência de sentido, uma vez que não é jornada, porque a pessoa é um vagabundo, uma vagabunda e não um peregrino, ela torna a nossa vida em episódios fragmentados. Então nós não seremos mais um filme. A vida não é mais um filme, mas ela é uma novela de capítulos. Vocês perceberam isso? As pessoas estão vivendo hoje capítulos, tá? Elas não vivem uma jornada contínua. Elas enjoam, elas mudam, aí elas já... É incrível, eu fico bobo na comunidade. Chega amando a comunidade. Ama o irmão, a comunidade, o carisma, paz, unidade. Paz. Dá um tempinho, some, odeia a comunidade, não gosta da comunidade, aquele povo, não posso nem ouvir falar, tem um monte de coisa errada lá dentro, tem um monte de coisa errada. Hã? É assim. E relacionamento? Amo, 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 quero casar, quero você, eu quero você, chuchu, amor da minha vida, benzão, benê, preta, preto, gatão, gatona, e aqueles apelidos, aquelas coisas, não é? Um fogo que devora, e nossa casa, e gasta um tempo construindo a casa, e é uma coisa impressionante, maravilhosa, e vamos beijar na boca, e vamos fazer as coisinhas, e vamos amar. Ei, gente. Dá 5 anos, dá 2 anos, agora você vai assustar. Dá 4 meses, eu estou atendendo casais com 4 meses de matrimônio, em crise, pensando na separação. Pode deixar. É que o Tomé está voltando aqui no programa, gente. Então eu pedi para a equipe deixar. Se o Tomé aparecer, ele deu de aparecer. O Tomé gostou desse tema, isso porque ele é celibatário. Mas ele gostou desse tema e agora ele está aqui no meu pé. Então se ele aparecer, vocês já sabem, né, Tomé? Tá aqui. Ah, eu falei de gato. Vocês acreditam? Eu falei de gato. Ele achou que era ele, né? Senhor Tomé. Ele gosta de... Tá sentado aqui na minha frente assistindo o programa. Fica aí, Tomé. Fez até eu perder o tema, o Tomé. E agora? O que o irmão estava dizendo? Isso. Obrigado, equipe. Obrigado, Nelson. Que ama e depois deixa de amar. Atendendo casais 4 meses pensando no divórcio, pensando na separação. Pensa bem, gente. Pensa bem. Tudo fragmentado. Então o capítulo deles era construir a casa. Construiu a casa, não tem mais história para contar. Não tem mais porquê. Porque a casa era o tema, era o título, era o nome do filme, da novela, do capítulo. Não é assim, gente. É uma jornada. A casa é um pedacinho da jornada. Os filhos são um pedacinho da jornada. O relacionamento é um pedacinho da jornada. Não é tudo. Não é tudo, gente. Não fragmenta. Começa as coisas e termina. Você entrou em alguma coisa, vai até o fim, custe o que custar. Não é por causa dos outros, não é por causa do que estão dizendo, não é por causa do que estão falando. E não é no matrimônio que vai discernir as coisas. É no namoro. No namoro. Então quem está acompanhando o programa e está namorando, ou tem a possibilidade de namorar, pensa bem no namoro. Pensa bem quem você beija na boca. Porque é essa boca que você vai beijar o resto da vida. Viu? O resto da vida. Com dente, sem dente, rindo, sem rindo, com bico, sem bico. Você vai beijar o resto da vida. É essa boca que você vai beijar. Então você pensa muito bem nisso. Adriane,
Já falei que ele é exibido. Eita, Tomé, muito exibido, gente. O Tomé é muito exibido. Viu? Mas é celibatário. Então ele é celibatário e vive a clausura. Então ele fica aqui em casa, ele está vivendo a quarentena. Nisso ele é obediente. Mas ele é obediente, viu, gente? É obediente. Participa da missa, reza o terço com a gente todo dia. Ninguém chama, ele vai. E é um gato católico, né? Enquanto alguns católicos nunca rezam o terço, o Tomé reza o terço. Bom, vamos lá, porque o tema não é o Tomé. Vamos lá. Bom, com isso deixamos de ser um peregrino em busca da verdade, do sentido das nossas vidas, e passamos a ser turistas do dia a dia. E agora uma frase filósofa: vagabundos do tempo. Não fazemos nada com o tempo que Deus nos dá. Não fazemos nada. Nos tornamos vagabundos do tempo. Gente, que coisa impressionante, não é? Turistas. Tem um monte de gente aí casada com turista. Ele visita a casa, ele não tem responsabilidade nenhuma com a casa. Com os filhos, com as coisas. É um turista. Tem turista na comunidade Deus Proverá. Não está nem preocupado se a comunidade está passando necessidade, o que nós estamos passando, esse tempo. É um turista. Tem turista na Igreja Católica? Só vai na Sexta-feira Santa. E esse ano dançou, que nem na Sexta-feira Santa pôde ir. Cheio de turista, gente. Cheio de turista. Precisamos tomar cuidado com isso. Bom, meus queridos, vamos combinar uma coisa? Se vocês concordarem, e a equipe também, a direção também, nós falamos no próximo programa sobre a pobreza e eu posso abrir para as perguntas. O que vocês acham? Aí nós fechamos, amarramos a pamonha no próximo programa. Verifica para mim qual a data da próxima sexta-feira. A equipe já vai verificar aqui, vocês não precisam verificar. Então, dia 22, inclusive, será dia de Santa Rita. Então eu penso que é um bom programa para nós fazermos juntos. O que vocês acham? Dia 22, então 10 horas da manhã, o irmão fala sobre a pobreza, fechamos o programa e também abrimos para perguntas, para conversarmos um pouco, batermos um pouco de papo. Pode ser? Pode ser assim? E hoje nós ficamos aqui com a obediência e a castidade. Obediência, deixar-se conduzir pelo outro. Castidade, amar sem possuir. Anotou aí, você que está em casa? Anota essas duas frases, coloca elas aí em algum lugarzinho, é importante. Obediência, deixar-se conduzir pelo outro, não ser o rei sol. E castidade, amar sem possuir. Amar sem possuir. Pode ser assim? Tudo bem? Que coisa linda. Imagino que aqueles que nos acompanham, que são chamados a uma vocação, a um carisma, e que vão fazer, ou já fizeram esses vínculos, esses votos, imagina a alegria no coração de vocês, os que são chamados a uma vocação matrimonial, de saber que nenhum carisma afasta um casal. Nenhuma vida missionária e consagrada acaba com família nenhuma, porque é de Deus. E seria muito contraditório Deus acabar com algo que Ele criou. O matrimônio é de Deus, um carisma é de Deus. Unindo os dois, só dá mais coisa de Deus. Então, é neste caminho. O Pablo está dizendo, realmente muito esclarecedor e produtivo como sempre. Só tenho a agradecer, Pai. Nada melhor que iniciar o fim de semana com seus ensinamentos. Deus te abençoe, filho. Obrigado pelas palavras. A Ana, também consagrada, o esposo também consagrado. Obrigado ao fundador por esta manhã. Deus o abençoe. Amém, filha. O João Batista Calixto, pode ser, vai ser uma bênção ainda mais no dia de Santa Rita. Eu penso que Santa Rita pode nos ajudar, porque ela viveu a obediência, ela viveu a castidade e ela viveu a pobreza. Que coisa, hein, gente? Terminar o programa no dia de Santa Rita vai ser realmente especial. Eu espero por você em mais um programa O Amor Vence Tudo. E não se esqueça, a obra Deus Proverá precisa de você e você pode nos ajudar por inúmeros caminhos e meios. Então, faça a sua parte, doe, nos ajude a manter esta obra que chega a tantos corações e a tantas pessoas. Você pode enviar também aí o seu comentário do programa de hoje, o seu testemunho. A Ana está dizendo uma coisa importante aqui. Não divide, só soma. Realmente. Só complementa. Um grande abraço, Deus abençoe. Nenhum carisma afasta nenhum casal, porque é de Deus.
A Rosângela Tinte, que tema muito esclarecedor. A Iramar, gratidão fundador, muito obrigado, Deus abençoe. Amém. A Betânia, nenhum sacrifício é em vão. Realmente, gente, nenhum sacrifício é em vão. Tá bom? Eu estou aqui, e semana que vem eu vou mostrar para vocês as principais consequências de quem escolhe viver a vida a dois, a vida comum, como um vagabundo do tempo. Gente, cuidado com isso, em ser turista. Turista na tua fé, turista na tua família, turista é até prazeroso, mas lembra, ele não fica, o turista não fica. Ele pode ser animado, ele pode ser alegre, mas ele só passa. E tem turista que, inclusive, só passa e deixa o lixo por onde ele passou. Eu tenho certeza que você me entendeu. Eu tenho certeza que o programa de hoje foi demais para a minha vida, porque foi, e também para a sua. Tá certo, pessoal? Eu vou terminar esse programa consagrando a vida de todos nós, a Virgem Maria, como nós começamos o programa, na certeza de que Deus fez muito hoje por nós, não é? E ao meio-dia, eu quero rezar com vocês, eu, meus irmãos de casa, o padre, os outros missionários, o terço da Divina Providência. É tão rapidinho, reze conosco, vamos pedir pelas famílias, pelo fim desta pandemia. Nós sabemos que no Brasil a situação não tem melhorado, mas como nós rezamos ontem a Santa Rita, o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, e nós podemos viver o impossível amando no momento presente, amando sem possuir e obedecendo sempre, porque só obedece quem é capaz de ser humilde, humilde. E a humildade é o que abre as portas do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você tua vida a dois, tua vida familiar, tua vida comunitária, a tua vocação. A bênção de Deus para nos capacitar a viver os conselhos evangélicos, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e na unidade e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um ótimo dia. Compartilhe a esperança. Fique conosco. Um forte abraço.